isso. Amém, queridos? Muito feliz de estar aqui na casa do Senhor mais uma vez, com cada um de vocês, com cada um dos nossos irmãos em Cristo. Fico muito feliz em saber que o nosso povo tem se levantado, né, nesses momentos, nesses dias difíceis, nesses dias de luta. Mas nós somos um povo que sabe lutar, não é verdade? Quem aqui sabe lutar? Nós sabemos lutar, porque nós temos o Senhor conosco, amém? E Ele nos dá direção, Ele nos dá direcionamento. E nós sabemos lutar, não é qualquer luta, não é qualquer situação, não é qualquer empecilho que vai nos tirar da presença do Senhor, amém? Não deixe que qualquer coisinha, né, qualquer situação te tire da presença do Senhor. Sabemos que esses dias têm sido dias de luta, né, para muitas pessoas realmente estão impedidas de vir à casa do Senhor, né, pelos médicos, em questão de saúde, mas você pode adorar o Senhor aonde você estiver. Você pode adorar o Senhor na sua casa. Você pode chamar o pastor, né, chamar a gente, chamar a liderança. Fala, pastor, eu não posso ir na igreja, mas o Senhor pode vir aqui. Faz uma oração aqui na minha casa, eu estou precisando, né? Vem aqui, para a gente ter um momento de comunhão, né? Eu não posso estar na igreja, mas a gente pode sim, queridos, né? Indo à casa dos irmãos, fazendo uma oração, abençoando a vida de você que está assistindo. Se você tiver esse desejo no seu coração, é só nos comunicar pelo telefone, pelo WhatsApp, que a gente agenda e vai na sua casa, ora com você, ora com sua família, abençoa, amém? Glória a Deus. Queridos, eu fico muito feliz, né, de estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar da palavra do Senhor com os irmãos. E nós sabemos que nós aprendemos, né, a cada dia que nós ouvimos uma palavra, nós aprendemos um pouco mais do Senhor, um pouco mais, e nós podemos colocar em prática aquilo que aprendemos. Porque não teria a razão, não teria um motivo de estarmos aqui, se não fosse para aprendermos e praticarmos, amém? Que nós não fiquemos apenas no aprendizado, que nós possamos ser praticantes da palavra do Senhor, amém? E hoje eu queria falar com os irmãos um tema que eu fiquei assim, impactada quando o Senhor falou comigo a respeito desse tema. E Ele me mostrou na palavra de Deus a chave para ser feliz, independente das circunstâncias. Nós estamos vivendo circunstâncias não tão favoráveis nesses dias, não é verdade? E então Ele me mostrou na palavra do Senhor o que nós precisamos para nós sermos felizes, independente do momento que estamos passando, do momento em que estamos vivendo. Muitas vezes, né, nós passamos por períodos difíceis e a nossa visão fica meio embaçada. Nós não conseguimos ver o futuro, nós não conseguimos enxergar a saída, não conseguimos enxergar a luz lá no fim do túnel, não é verdade? Né? Eu me lembro de um livro que eu li há muitos anos atrás. Eu acho que ele foi até no período escolar, que fala a luz no fim do túnel. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar essa luz lá no fim do túnel. E olhando para a palavra do Senhor, nós podemos abrir a nossa visão, abrir o nosso entendimento. E que o Senhor traga nessa noite para nós um entendimento novo do que é ser feliz. Amém, queridos? Eu queria cantar uma canção que é muito conhecida. Se você conhece, cante comigo, tá bom? Não sei se vai sair legal aqui, porque eu estou sem instrumento, sem os meninos para me ajudar, as meninas com essas vozes lindas. Mas ela diz assim, ó: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não fruto na vide
e que o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia. Queridos, o Senhor me levou a este versículo, a esta passagem. Se você quiser abrir a sua Bíblia lá no livro de Abacuque, no capítulo 3, versículo 17. Não sei se vai vir aqui para o telão. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, alguns é um pouquinho diferente, tá? Ainda assim, eu me exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém, queridos? Queridos, isso é muito forte quando nós podemos entender isso. Que a minha alegria, Abacuque aqui diz, ele está dizendo, queridos, a nossa alegria, o nosso contentamento, a nossa felicidade, não deve estar nos bens materiais. Não deve estar em coisas palpáveis. Porque ao mesmo tempo que nós temos, nós podemos perder tudo. Como aconteceu com Jó na palavra do Senhor. Ao mesmo tempo em que nós temos, nós podemos não ter mais. E se nós colocamos a nossa confiança, a nossa segurança em coisas materiais, nós corremos um grande risco de perder a nossa alegria, de perder a nossa felicidade, de estarmos descontentes. Abacuque está nos dizendo: não olhe para o natural. Não olhe simplesmente para as coisas dessa terra. Existe algo muito melhor. Existe algo muito maior que nos espera. E se nós colocarmos toda a nossa confiança aqui nessa terra, nós iremos frustrar. A palavra do Senhor nos diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz assim: se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Sabe o que é isso, queridos? Esse versículo diz assim, ó: se você vê Jesus apenas como alguém que pode te oferecer algo aqui nessa terra, se você vem para a igreja todos os dias, buscando simplesmente o que Jesus tem para te dar, tem para te oferecer, você é o mais pobre dos homens. Miserável, no dicionário, eu fiz essa pesquisa, miserável no dicionário significa muitíssimo pobre. Você é o mais pobre dos homens. Você pode ter tudo aqui nessa terra, se você busca simplesmente aqui nessa terra. Mas ainda que você tenha tudo, ainda que você tenha toda a riqueza, você será o mais pobre, o mais miserável de todos os homens. Olha que forte, igreja. Olha que forte esse versículo. Deus já nos deu o mais precioso. E muitas vezes nós não sabemos usar o que é mais precioso que nós temos, né? E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 2. Olha que loucura que Paulo escreve. Paulo é um grande exemplo disso tudo também, né? Paulo, sendo Saulo, né? Ele era um grande homem, ele tinha riquezas,
ele era de família nobre, ele era reconhecido, né? Ele era da linhagem dos fariseus, os doutores da lei. Ele tinha tudo. Quando Paulo entendeu o verdadeiro motivo de estarmos nessa terra, quando Paulo entendeu o verdadeiro propósito, quando Paulo entendeu que tudo que ele tinha não era nada, Paulo então escreve isso daqui, ó. Filipenses capítulo 2, versículo 17 e 18. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, alguns falam oferta de libação, sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre e me regozijo com todos vocês. E estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Queridos, Paulo está falando aqui, ainda que eu seja entregue como oferta por vocês, pelas pessoas que ele ensinava, pelas pessoas que antes ele perseguia, quando ele tudo tinha e não tinha nada, e depois que ele encontra Jesus, depois que ele entende a verdadeira essência da felicidade, a verdadeira essência da vida, que é Jesus em nós, que é a presença de Deus em nós, ele escreve isso: ainda que eu seja entregue como sacrifício por vocês, em prol de vocês, eu posso me alegrar. Queridos, muitas vezes nós, por pouca coisa, nós nos entristecemos, não é verdade? Nós fomos ensinados, e Paulo ainda repete no capítulo 4, versículo 4, ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Independente do que você está vivendo, alegre-se. É uma enfermidade, alegre-se. É problema financeiro, alegre-se. É um problema na sua família, alegre-se no Senhor, busque nele, se derrame diante dele. Porque, queridos, quando nós estamos em um problema e nós ficamos entristecidos, e nós ficamos desanimados, e nós ficamos paralisados, nós não conseguimos encontrar a saída. Mas quando nós entramos em Deus, quando nós entendemos que há tempo para tudo, e que esse tempo vai passar, se nós buscarmos em Deus, a probabilidade de nós sairmos desse problema é muito maior, sabia? A probabilidade de nós enfrentarmos um problema com bom ânimo e nós sairmos dele é muito maior. Existem estudos que dizem que pessoas que que têm esse ânimo, né, que têm essa autoestima elevada, quando enfrentam algum problema de saúde, e ele passa por esse problema de saúde com mais facilidade do que aquelas pessoas que se entregam. Quando a gente encontra, eu tive a minha mãe, ano passado nós passamos por uma luta com o câncer. E a minha mãe, em todo o tempo, ela falava: eu vou sair dessa, eu vou vencer. O meu Deus é forte. Eu sou fraca, mas o meu Deus é forte. O meu Deus é... Todo momento eu falava assim: mãe, a senhora é muito forte, né, mãe? E ela falava assim: não, minha filha, é Deus. É Deus, é o meu Deus. Ela encontrou a essência. E ela sabia que por mais que ela fosse fraca, ela tinha um Deus todo-poderoso. E ela podia, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, se alegrar. E muitas vezes nós somos ensinados, nós somos acostumados, não sei, a ser pessimista, não é verdade? Ao primeiro sinal de qualquer situação que possa dar errado, o que que nós fazemos? Nós começamos a murmurar, a reclamar. Nós começamos a ver aquela situação que ainda muitas vezes nem aconteceu.
nós começamos a viver aquilo. Nós começamos a visualizar e dar forma a uma situação que talvez nem aconteceu ainda. Nós trazemos aquilo à vida quando nós murmuramos, quando nós entristecemos, quando nós ficamos abatidos. E muitas vezes nós somos acostumados a isso. E eu queria então pedir para os irmãos queridos, vamos olhar para a perspectiva da nossa vida de uma forma diferente a partir de hoje. Vamos enfrentar as nossas lutas olhando de uma forma. Não olhe simplesmente o natural. Nós sabemos que nós somos seres, né? Nós moramos nessa terra, mas nós somos seres espirituais. E o nosso espírito tem que estar fortalecido. O nosso espírito tem que estar cheio. O nosso espírito tem que estar forte. Para quando nós encontrarmos um obstáculo, para quando nós encontrarmos uma situação, nós olharmos não simplesmente para o natural. Nós olharmos para o espiritual. Eu estou passando por isso, mas eu sei quem é comigo. Eu sei que eu tenho um Deus. Eu sei que eu vou vencer. Eu sei que eu posso. Eu sei que eu sou mais que vencer. Querido, muitas vezes nós usamos a nossa boca para profetizar maldição em nossas vidas. Para profetizar maldição sobre nós mesmos. Ai, eu não vou conseguir. É muito grande para mim essa situação. E o Senhor tem nos despertado nesses dias a termos uma visão diferente do mundo, uma visão diferente de nós mesmos, uma visão diferente. Aí, queridos, até fiz uma anotação aqui. Quando a gente fala sobre felicidade em si, o que a gente pensa assim? Primeira coisa que eu acho que todo mundo pensa: nossa, eu preciso disso para ser feliz. Eu acho que todo mundo pensa nisso. A não ser quem já tem muito, né? Nós que não tem muito. A gente pensa no quê? No dinheiro, não é verdade? Nossa, eu com uns milhões na conta seria muito feliz. E é normal a gente pensar isso, né? A gente que não tem, talvez quem tenha não pensa assim. E eu queria... Eu fiz uma pesquisa, né? Eu fiz uma pesquisa que diz o seguinte, que 84, olha só para você entender, aonde deve estar o nosso contentamento, aonde deve estar a nossa alegria. 84% dos grandes executivos, as pessoas ricas, têm muito dinheiro, dos grandes executivos, são infelizes. Porque eles gastaram o que eles tinham de mais precioso para ganhar dinheiro. Olha só. Eles gastaram todo o seu tempo. Eles gastaram todas as suas forças, todo o seu ânimo, todo o seu empenho para ganhar dinheiro. E aí a gente pode começar a mudar o nosso conceito de que se eu tivesse uns milhões na minha conta, eu seria feliz. E nós podemos começar a entender que nós já somos felizes hoje. Nós já somos felizes hoje, porque nós temos a nossa vida, nós temos a nossa casa, nós temos a nossa família, nós temos a nossa saúde. Queridos, pergunta para uma pessoa que já passou por uma luta na saúde, que já passou pelo vale da sombra da morte, por alguém que já viveu um milagre na sua saúde. Pergunta qual que é o bem mais precioso. Pergunta o que ele tem de mais valor na vida. Se ele não vai falar que é a saúde, porque ele já viveu a doença, ele sabe o que é passar pelo vale da sombra da morte. Ele não vai colocar o dinheiro em primeiro lugar. Quando nós enfrentamos uma situação, quando nós perdemos muitas vezes a nossa família, porque nós lutamos tanto para ter outras coisas, nós colocamos tanto outras coisas em primeiro lugar. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que não tem como servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, que é o Deus do dinheiro.
Dinheiro, quando eu falo sobre dinheiro, que dinheiro é muito bom, né? Eu sei, eu já sou muito feliz. Eu sei que com os milhões na conta eu tô mais feliz ainda. Mas muitas vezes nós colocamos o nosso coração, nós empenhamos o nosso coração no que não é a verdadeira felicidade, no que não traz a verdadeira felicidade. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Queridos, por isso que a palavra de Deus, ela é tão perfeita, ela é tão penetrante dentro de nós, que nos ensina a amar a Deus e nos ensina aqui, não sei se eu anotei, eu acho que eu anotei sim. Provérbios 4, versículo 23 diz assim: de tudo que se deve guardar. Eu acho que esse versículo todos nós conhecemos. De tudo que se deve guardar, o que nós devemos guardar? O nosso coração. De tudo mais precioso que você deve guardar, guarde o seu coração. Olha só que forte. Porque quando nós guardamos o nosso coração em Cristo, quando nós guardamos o nosso coração, quando nós entregamos ele totalmente à essência da alegria que é Cristo em nós, nós estamos fechados para as outras coisas. Pode vir o dinheiro, sim, pode. Você pode ser um grande executivo, sim, pode. Mas você não vai entrar nessa estatística desses 84% que vivem infelizes. Porque o seu coração está guardado. Porque você não deixou que nada tomasse o lugar de Cristo em você. Você não deixou que nada tomasse o lugar de Deus, nada tomasse o lugar do Senhor em seu coração. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Queridos, quando nós começamos a compreender que a nossa alegria não deve estar assegurada em coisas materiais, em coisas físicas, nós podemos nos contentar como Paulo. Você sabe onde Paulo estava quando ele escreve isso? Sobre alegria, sobre se alegrar? Eu imagino que ele estava num cruzeiro, num iate, com piscina e tudo mais. Será? Queridos, Paulo estava na prisão. Paulo estava aprisionado. Mas aquele momento natural que ele estava vivendo, naquele momento natural, naquele momento físico que ele estava vivendo, naquele momento físico de muita dor que ele estava vivendo, porque nós conhecemos um pouquinho da vida de Paulo, nós sabemos que Paulo sofreu, ele sofreu muito. Eu creio que qualquer um de nós na situação de Paulo, seria muito difícil nós permanecermos firmes como ele permaneceu. E Paulo estava passando por aquele momento de muita dor, de muita luta. E mesmo assim, queridos, e mesmo assim, igreja, e mesmo assim, você que está me vendo aí nessa live, e mesmo assim, ele pôde escrever: alegrem-se no Senhor, porque eu estou alegre, porque esse momento aqui que eu estou vivendo, ele não define quem eu sou, ele não define quem Deus é em mim. Esse momento que eu estou vivendo vai passar, e mesmo nesses momentos de lutas, mesmo nesses momentos de dores, eu posso me alegrar, eu posso estar contente, porque eu não espero simplesmente nessa terra. A resposta que Paulo dá nesse versículo, quando ele fala isso, alegrai no Senhor, é que nós, como cristãos, não devemos esperar simplesmente nessa terra, porque isso aqui tudo é passageiro. Isso aqui
Isso aqui vai passar. O dinheiro que hoje eu tenho, amanhã eu posso não ter. E muitas vezes, queridos, nós vemos pessoas perdendo suas vidas nesse processo de florescimento. E esquece que a palavra do Senhor nos ensina que o Senhor, eu tenho um versículo na palavra do Senhor que eu gosto muito, que fala que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Meu marido fala que esse é meu versículo. Que eu amo dormir. Gente, eu amo dormir. Sou dorminhoca. Mas a palavra do Senhor também nos ensina que as bênçãos, elas correrão atrás de nós. Queridos, nós temos que ter um entendimento correto da palavra do Senhor. Entendermos que na medida que nós nos oferecemos a Ele, na medida que nós nos entregamos a Ele, na medida que nós adoramos a Ele, na medida que nós buscamos o reino dEle, Ele tem prazer em nos oferecer o melhor. Ele tem prazer em nos colocar em lugar de governo. Você sabia que Deus nos criou para governo? Deus nos criou para o governo. Só que muitas vezes, querido, nós buscamos governar da forma incorreta. Nós gastamos a nossa vida querendo chegar nesse local. Mas esse local, à medida que nós estamos em Deus, Ele vai nos levar. Ele vai nos levar sem que nós precisamos sofrer, sem que nós precisamos perder a nossa casa, sem que nós precisamos perder os nossos filhos. Quantos filhos estão perdidos hoje na vida? Porque os seus pais buscaram tudo de melhor para os seus filhos. Buscaram toda a consistência, todos os bens materiais, buscaram, lutaram, trabalharam, empenharam todas as suas forças e todo o seu coração naquilo, para dar o melhor para os seus filhos. Mas nesse período, eles perderam o que era mais importante, que é os seus filhos. Quantos pais hoje choram, porque o período que ele deveria estar, o período que ele deveria ter de lazer, que ele deveria ensinar os seus filhos, que ele deveria amar os seus filhos, ele estava planejando: eu vou fazer isso para o futuro do meu filho, eu vou fazer isso para o futuro do meu filho, eu vou fazer isso para o futuro. Estão vivendo no futuro, estão vivendo o futuro, e esqueceram de viver o presente com os seus filhos, e hoje eles já não têm mais os seus filhos. Quantos casamentos destruídos, acabados, porque nós planejamos um futuro, né, de sossego, tipo assim, não, eu vou me empenhar, eu vou trabalhar, eu vou conquistar, porque quando eu estiver lá, quando os meus filhos estiverem criados, quando tiver só eu e a minha esposa, nós vamos ter tranquilidade, nós vamos ter estabilidade. Queridos, no decorrer da caminhada, muitos casamentos não suportam, porque o principal, que é a comunhão entre a família, que é o estar junto, que é as coisas simples da vida, eles deixaram de viver. Só para nós refletirmos um pouquinho sobre isso. Eu creio que todo mundo aqui teve uma infância. Eu acho que todo mundo aqui tem algo de bom, algo de feliz, algo de alegre que você lembra da sua infância. Tem, queridos? Eu queria que você lembrasse alguma coisa, e não vou perguntar para você, vou falar algumas coisas minhas. Não sei se é parecido com as suas, mas todos nós temos, e na maioria das vezes, se não em todas as vezes, né? Posso até dizer assim, não envolvia dinheiro, não envolvia riqueza, não é verdade? Como me alegra, como me alegrava, como me alegra quando eu lembro das brincadeiras na porta da casa, na rua que a gente brincava. Eu me lembro que até minha mãe entrava na brincadeira e saía correndo atrás de menino, de futebol, de salva-latinha, de rouba-bandeira, de pique-pega. Até minha mãe envolvia nessas brincadeiras. E eu me lembro disso. Eu falo assim, gente, minha mãe era demais.
Eu me lembro e falo assim, minha mãe era diferenciada. Porque enquanto as outras mães estavam tudo lá lavando roupa, minha mãe tirava um tempinho, ia lá para a rua brincar com a gente. Dentro do quarto, eu me lembro que a gente brincava de montinho, de subir em cima da minha mãe. Meu pai tinha uma mala que ele guardava alguns documentos. E a nossa maior alegria era ir para dentro do quarto mexer nessa mala. E minha mãe entrava para dentro do quarto junto com a gente. E a gente ia brincar nessa mala, olhar as coisas que meu pai guardava, os papéis antigos, aquelas fotinhas pequenininhas que você tinha que olhar num negócio assim. Acho que nossa geração nem conhece isso. um binóculozinho bem pequenininho, que a gente olhava a fotinha. A gente ficava horas e horas ali. E o tempo passava. E essas memórias ficaram marcadas em mim. Memórias de alegria, de felicidade. Quantas vezes nós, numa situação até muito humilde que nós tínhamos, minha mãe separava ali R$1, 50 centavos, praticamente todos os dias. E quando dava as 3 horas da tarde, tinha uma vendinha perto da minha casa. E ela me dava esse R$1. Na época eu acho que era 60 centavos. Uma bolachinha de sal redonda que a gente comprou. Hoje ela já é mais cara. Mas ela era uns 60 centavos na época. Aquela bolachinha que vem com sal em cima. E quase todos os dias a minha mãe me dava esses 60 centavos para eu ir lá comprar. E nós comíamos juntas. Tomávamos café. E se eu perguntar para ela isso, talvez ela nem vai lembrar que ela fazia isso. Mas em mim ficou marcado como uma memória feliz, como uma memória de alegria, de prazer. E muitas vezes, queridos, nós estamos buscando em grandes coisas. Muitas vezes nós buscamos em coisas muito grandiosas a felicidade. E nós esquecemos que a felicidade está nas pequenas coisas, está nos pequenos gestos, está nas pequenas palavras, na gratidão, muitas vezes que nós precisamos exercer e nós não exercemos. Deus quer nos ensinar nesses dias. Queridos, esses dias que nós estamos vivendo, né? Dias atípicos, que já está aí um semestre, né? E eu creio que vai por mais um semestre ainda essas restrições em que nós estamos vivendo. Eu creio que esse ano nós ainda vamos ter que viver, né, esse período. E é tão engraçado que o Senhor me levou na palavra na Bíblia, que, se eu não me engano, em Levítico, ele instrui, Levítico 25, ele instrui que a terra deveria ser usada, né, durante 6 anos, e no 7º a terra deveria descansar. Se até a terra precisa de descanso, se até a terra precisa de um tempo para ser limpa, para ser purificada. E eu também já vi estudos que falam que o planeta, né, que a terra, porque isso não foi só no nosso país que aconteceu, esse vírus está em todos os lugares. Até a natureza está se regenerando, porque diminuiu poluição, diminuiu, né, o movimento de carros, né, de poluição no meio ambiente, nos rios. E o Senhor me falou assim: talvez nós não estamos entendendo o que Ele quer para nós. Talvez Ele está nos dando esse tempo, nos dando esse período, para que nós possamos fazer essa limpeza em nós mesmos, para que nós possamos passar por esse período de despoluirmos as nossas vidas. Eu creio que esse ano a gente vai viver essas restrições ainda. Vai ser muito difícil nós voltarmos à nossa vida como era antes, né? E eu creio que mesmo quando voltar, a nossa vida já não vai ser mais como era antes, porque nós passamos por um período de mudança, sim. E quais são as mudanças que nós vamos levar conosco? Muitas vezes nós estamos reclamando e murmurando porque nós estamos vivendo esse tempo e nós não estamos vendo que Deus está nos falando algo, que Deus quer nos mostrar algo nesses dias, que Deus quer que nós valorizemos coisas que há muito tempo nós não valorizávamos, como um momento em família, como um tempo para a sua casa, para os seus filhos.
Talvez o Senhor está falando assim: olha, filho, este tempo eu estou te dando para você parar um pouco, para você respirar fundo e para você entender que muitas coisas que você tem buscado, você não precisa delas. Que você precisa buscar primeiro a mim. Que você precisa estar primeiro comigo. Que você precisa entender que eu sou a essência da alegria. Que o que você estava buscando poderia até trazer alegrias momentâneas para você, mas que a verdadeira alegria você só vai encontrar em mim. Talvez esses dias o Senhor está querendo nos dizer isso, e nós não estamos entendendo, porque nós estamos murmurando, porque nós não estamos aceitando, porque nós achamos que, por que esse tempo não passa logo? Por que esse tempo não passa logo? Queridos, nós não vemos Paulo falar, por que essa prisão não passa logo? Nesse período que ele escreveu, ele ficou aprisionado por 4 anos. E a gente não vê nas escrituras ele falando: mas por que eu estou aqui? Se eu estivesse lá fora, ia ser de muito mais proveito. Se eu estivesse lá fora, eu ia estar fazendo a obra, eu ia estar ganhando vidas. Não, queridos, ele aconselhou pessoas, ele orou por pessoas, ele abençoou pessoas, ele foi usado por Deus, mesmo na prisão. E nós achamos que a circunstância que nós estamos vivendo é que está fazendo nós estarmos infelizes. Na verdade não é. É porque nós não entendemos que a verdadeira felicidade vem de Deus e não das circunstâncias. A verdadeira felicidade vem de Deus e não das circunstâncias. Amém? Você pode dar um amém aí? A verdadeira felicidade vem de Deus. Se alegre no Senhor, independente das circunstâncias que você está vivendo, independente do momento que você está passando, independente do que você tem enfrentado nesses dias, é deserto, se alegre. Tem uma canção também que é muito bonita, que a gente até canta algumas vezes, aquela que fala, tá sofrendo, louve, precisando louvar. Esse louvar, querido, é se alegrar em Deus. Louvar em meio às dificuldades é tão difícil, mas a palavra do Senhor está cheia de pessoas que mesmo diante da dificuldade louvavam, mesmo diante das lutas louvavam. Mesmo diante de qualquer situação, porque eles não estavam vivendo de acordo com o momento. Eles não eram como o vento, né, que ia de acordo com o vento, de acordo com a onda. Eles tinham um propósito. Eles entendiam que eles tinham um propósito, que independente do que estava acontecendo com eles, o propósito que Deus tinha na vida deles, tinha que cumprir. Amém, queridos? Que nós possamos entender o propósito do Senhor nesses dias. E que nós possamos entender que nós não precisamos, que não são as coisas naturais, que é muito mais interno o motivo da nossa alegria do que externo. Eu coloquei aqui algumas coisas que nós podemos praticar, que nós podemos exercer para termos a felicidade. Primeiro é entender que a essência vem de Deus. A essência da alegria, você só vai encontrar em Deus. Aí eu coloquei aqui, ser grato. Quantas vezes nós deixamos de agradecer? Quantas vezes nós deixamos de agradecer o bem que nos acontece? Quantas vezes nós deixamos de agradecer a Deus, deixamos de agradecer as pessoas, deixamos de praticar a gratidão? Nós ficamos só nessa vida medíocre de reclamar. Nós vemos todos os pontos negativos dos outros, mas nós não vemos que a pessoa tem qualidades e que ela tem pontos positivos. Muitas vezes nós nos cobramos tanto
né? Se cobre menos. Se cobre menos de quem está do seu lado. Muitas vezes nós fazemos tanto para os outros lá fora e nós deixamos de fazer para os de dentro de casa, queridos. É tão triste. Porque muitas vezes nós vemos, as pessoas fazem, né, para os outros, servem lá fora. E muitas vezes dentro da nossa casa, dentro da nossa família, parece que não há alegria em servir. Que nós possamos entender que a nossa família é muito mais preciosa. Que a nossa família é um dos bens mais importantes que nós temos, que Deus nos deu nessa terra. Outra coisa que nós fazemos muito, que nós precisamos mudar, é olhar para nós mesmos e vermos só os nossos defeitos. E queremos mostrar mais os nossos defeitos, né? Mulher tem muito isso. A gente gosta de mostrar os defeitos. Minha irmã, pelo amor de Deus, esconde os defeitos. Não mostra os defeitos não pro marido. O marido tá nem aí com essa gordurinha que tá sobrando aí do lado. Isso nem faz. Não tem nem. Para ele isso não é nada. E você está olhando aí para essa gordurinha, para essa estria, para essa celulite. E você acha que isso é um monstro. E você quer mostrar. Meu bem, aqui. Não faz isso não, irmã. Esconde isso aí. Né? Bota uma cinta aí, segura. Né? Brincadeira, queridos. Mas é isso. Muitas vezes olhamos para nós e vemos só os nossos defeitos. E nós temos tantas qualidades. Comece a olhar para as suas qualidades. Mude, queridos. Precisa mudar. Se tem muito defeito também. Tem gente que tem muito defeito também, né? Mas mude, evolua. Nós podemos mudar. Nós podemos melhorar sempre. Eu sempre falo isso. Não há nada que está tão bom que não pode melhorar. A gente pode melhorar sempre. Sempre que eu tenho uma mania de falar um pouco alto. Um pouquinho só. Meio alto. E aí sempre que eu dou uns gritos, eu falo assim, meu Deus, eu ainda sou, eu ainda vou parar de falar alto. Eu acredito. Se eu não acreditar em mim que eu vou mudar, amém, né, meu bem? Meu marido chega a levantar a mão aqui, você que não está vendo. Se eu não acreditar que eu sou capaz de mudar, quem que vai acreditar? Querido, precisa mudar, mude, evolua, cresça. Uma coisa que é infalível, que nós podemos fazer, que vai nos tornar pessoas mais felizes, é ajudar a outros, ser o socorro na vida de alguém. Eu não sei se você já viveu isso, eu não sei se você já foi o socorro para alguém, se você já serviu a alguém que realmente estava precisando naquele momento. Mas, querido, é tão gratificante quando nós servimos alguém que está passando por uma luta, por uma necessidade. Os nossos problemas, as nossas lutas ficam tão pequenas quando nós olhamos para alguém que realmente está enfrentando uma batalha, que realmente está ali numa peleja, que ela não está conseguindo enxergar a luz, e que nós levamos a luz para essa pessoa, e que nós levamos, né, algo para essa pessoa. Isso nos enche de alegria. Isso nos enche de alegria, e os nossos problemas se tornam pequenos diante do problema de outro. Aí nós paramos e pensamos assim: como eu sou egoísta, eu sofrendo por esse probleminha tão pequeno, enquanto tem outras pessoas passando por lutas tão grandes e não estão desanimando. Isso é muito importante, queridos. Faça isso, faça isso. Olha só o que o apóstolo Paulo nos diz, para nós finalizarmos esse momento. Em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Você que está com sua Bíblia, quiser abrir. Olha o que o apóstolo Paulo nos aconselha. Eu gosto muito de ler, né, as cartas que Paulo escreve. Parece que, olhando assim na perspectiva, parece que ele tinha, né, toda a mordomia e a facilidade da vida. Mas Paulo, na maior parte do tempo dele, como cristão, ele passou sofrendo. E mesmo assim ele passou
crendo, ele passou acreditando, ele passou alegre. Mesmo em meio a dores, mesmo em meio a lutas, ele passou se alegrando em Cristo. Olha o que ele diz: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Amém, querido? Você pode colocar de pé? Pense nessas coisas. Não deixe a sua mente ser poluída por coisas terrenas, por problemas terrenos. Tire a sua mente, tire o seu coração das dificuldades, amém? E leve o seu coração e a sua mente à presença do Senhor. Leve diante de Deus, que Ele vai te direcionar em todo o seu caminho. Ele vai nos direcionar em todo o nosso caminho, amém? Vamos cantar novamente. Eu queria cantar novamente com vocês essa canção, esse pedaço. Eu não sei se os meninos estão afiados nela aí. Chamar as meninas do louvor também. Estão no louvor de hoje. Vamos cantar essa canção do começo. Que nós podemos sim nos alegrar. Não são as circunstâncias que provam quem você é. Amém? As circunstâncias não podem nos dominar. Nós dominamos diante das circunstâncias. Nós dominamos porque nós temos primeiro em nossas vidas Deus, porque nós temos um direcionamento, porque nós temos a presença do Senhor em nós, e nós podemos sim viver em alegria, em gozo e em paz, porque nós descobrimos que é nele, que é só nele, somente em Cristo nós encontraremos alegria, somente em Cristo nós encontraremos a paz, somente em Cristo nós encontraremos o que a nossa alma almeja. Amém? Tem um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Declare. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Declare o choro. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria
ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Feche os seus olhos, vamos orar. Oh Jesus, oh Jesus, nós estamos aqui nessa noite, oh Deus, para dizer, oh Deus, que nós nos alegramos no Senhor, oh Deus, independente das circunstâncias, independente, oh Deus, se nós estamos passando no vale, se nós estamos passando no deserto, independente, oh Deus, se nós estamos na bonança, independente, oh Deus, se nós estamos vivendo alegrias, se nós vivemos prosperidade, se nós vivemos, ó Deus, coisas boas ou coisas ruins, nós estamos, ó Deus, diante da Tua presença nossa noite, declarando que nós nos alegramos, que nós nos alegramos, que nós nos alegramos no Senhor, porque, ó Deus, nós entendemos que a essência és Tu, a essência és Tu, Senhor. Oh, não são as circunstâncias que nos vão fazer, oh Deus, caminhar. Não são as circunstâncias que vão nos paralisar, porque nós entendemos, oh Deus, o propósito, porque nós entendemos, oh Deus. Oh, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.